Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: quando estamos unidos a Cristo, conseguimos sentir a dor e a alegria dos outros. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados, livra-nos de todo mal, nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Todos nós vivemos procurando os sentimentos. Ou nós estamos tentando sentir algo bom, ou nos livrar de algo ruim que nós sentimos. E nós não temos o controle sobre isso. Os nossos pensamentos inundam o nosso coração e a preocupação impede até que nós consigamos dormir. Outros dias nós não conseguimos nem comer. Em compensação, parecemos uma formiga que tudo que vemos queremos atacar. E alguma coisa dentro de nós parece que não está bem. E a nossa vida, ela se baseia nisso, em tentar encontrar a paz, a felicidade, o amor, a esperança e tudo aquilo de bom que nós podemos sentir. Porque não existe nada pior do que viver em ansiedade, afastado do nosso propósito, conhecendo o Senhor nas palavras, mas não conhecendo dentro do coração. E por mais que nós possamos insistir em desejar e em pedir, isso só acontece através da palavra de Deus e da fé em Jesus Cristo, porque a presença que tanto esperamos é a do Espírito Santo. E eu quero estar cheio do Espírito Santo o tempo todo, não apenas nos domingos na igreja, não só quando eu acho que eu estou fazendo alguma coisa, mas eu quero uma vida cheia do Espírito Santo o tempo todo. E não existe melhor lugar para estar que aonde Jesus possa estar. E aonde Jesus, Ele estaria, aonde existe necessidade. Não pense que eu vim para salvar os justos, mas os pecadores. Então, aonde existe o pecado e o arrependimento, existe Jesus conduzindo essa pessoa até o seu reino. Porque quando nós nos arrependemos, nós damos espaço para o Senhor cuidar do nosso coração, cuidar da nossa vida, da nossa alma e mudar dentro de nós tudo aquilo que nós não gostamos de sentir. E quando nós vamos servindo ao Senhor, os nossos sentimentos, eles se tornam o sentimento dos outros. Então, se eu vejo alguém triste, eu quero ir lá, colocar as palavras de vida eterna, dividir o Espírito Santo, mostrar que existe esperança e que nós temos um Senhor. Só que, às vezes, a gente falando sobre isso parece que é um tanto quanto loucura. Poxa, como assim? Eu estou sentindo o que os outros sentem? Então vamos lá na palavra de Deus para a gente ver se isso é possível ou impossível. Se a gente vai em 2 Pedro 2, versículos 7 a 10, a palavra do Senhor ela diz assim: Ele salvou Ló, um homem bom que estava aflito porque conhecia a vida daquela gente imoral. Todos os dias, esse homem bom, que vivia entre eles, ficava muito agoniado ao ver e ouvir as coisas más que aquela gente fazia. Tudo isso nos mostra que o Senhor sabe como livrar das aflições as pessoas dedicadas a Ele e também sabe como guardar os maus debaixo do castigo para o dia do julgamento. Ele castigará especialmente os que seguem os seus próprios desejos imorais e desprezam a autoridade dele. Então Pedro, nessa sua segunda carta, ele está fazendo uma reflexão a respeito da vida de Ló. Nós falamos, acho que ontem dele um pouquinho, citamos se eu não me engano, mas é interessante como nós podemos usar o Velho Testamento como exemplo de coisas que aconteceram, de pessoas que acreditaram no Senhor. Ló era sobrinho de Abraão
E por eles terem muitos gados, eles se dividiram. Olha, você vai para a direita e eu vou para a esquerda. E começaram a viver cada um a sua vida. E Ló foi acabar vivendo em Sodoma e Gomorra, cidade de pecado, cidade que foi destruída por Deus. Só que Abraão pediu para que Ló pudesse ser salvo e a cidade inteira não pudesse ser destruída, mas que ele saísse lá de dentro. E a passagem começa: ele salvou Ló, um homem bom. Ele quem? Deus, o nosso Senhor. E por que eu sei que Jó era um homem que estava com Deus? Porque ele era bom. Não existe bondade sem Deus. Não existe bondade sem Jesus. Bondade é a presença do Espírito Santo em obediência. Porque se eu não obedecer a Deus, não existe bondade em mim, só os meus próprios interesses pessoais. E Jó vivendo no meio daquele povo, no meio de um lugar onde Deus não estava, como você acha que ia ser os sentimentos dele? Bom ou ruim quando ele visse as outras pessoas vivendo? Que estava aflito porque conhecia a vida daquela gente imoral. Ele olhava o que aquelas pessoas faziam e aquilo incomodava ele. E a vida das outras pessoas, de alguma forma, quando elas vivem no pecado, elas incomodam a nós. Mas eu não estou incomodado com a liberdade da pessoa, com as escolhas das pessoas, mas eu estou incomodado pela falta de sabedoria, pela falta de temor, pela forma que vivem procurando apenas o prazer. Só a vida se baseia apenas nisso, em encontrar satisfação, e nós sabemos que não existe satisfação longe de Deus. Então, por mais que a minha vida possa ter todas as coisas que são necessárias para que alguém pudesse ser feliz, eu ainda não me sinto feliz, porque a felicidade é a presença de Deus. Então, quando nós estamos unidos com Deus, nós começamos a observar a nossa volta e aquilo nos incomoda. Antes nós participávamos daquilo. Hoje nós não suportamos mais ver as coisas que nós fazíamos no passado. Aquela vida imoral, aquela vida cheia de excessos. Todos os dias, esse homem bom, que vivia entre eles, ficava muito agoniado ao ver e ouvir as coisas más que aquela gente fazia. Não existe pior coisa que você viver ouvindo pessoas que não têm o mesmo espírito que você. E isso incomoda o nosso coração. Imagina você dentro de uma casa, onde você está tentando se converter, e a outra pessoa, ela não entendeu ainda o que é o Senhor, ela não quis ter um encontro com o Senhor. Então é sempre comentários desnecessários, é sempre tentando jogar a culpa de uma pessoa na outra, tentando culpar uma pessoa pela atitude de outras pessoas. É sempre desmerecendo, é sempre julgando, é sempre se omitindo. Então, como que se vive dentro de um lugar desse? Não se vive, porque acaba vivendo em modo de perturbação. Mesmo Ló sendo um homem bom, o ambiente que ele vivia incomodava o coração dele. Só que eu entendi algo além disso, algo que hoje, parando para pensar no passado, faz muito mais sentido. Eu podia não aceitar a Deus, eu podia dizer, olha, eu não acredito em Deus, mas Deus sempre teve um propósito para mim. Eu estava negando o meu propósito. E assim como Deus tem um propósito para nós, nós temos dons que Deus nos dá, nós temos uma sensibilidade, nós temos uma aptidão, e isso vai estar ligado ao nosso propósito. Então eu sempre consegui sentir o que as outras pessoas sentiam olhando o que elas faziam, vendo dentro do olhar dela. Existem poesias que eu escrevi até no feminino. Como que é possível eu escrever no feminino? Será que era o meu alter ego, o meu eu, o meu frufru? Não, era o sentimento de outras pessoas, porque quando elas liam aquelas poesias, elas diziam, nossa, você descreveu exatamente o que eu sentia. Só que dentro da minha ignorância, da minha pequenez, da minha arrogância, eu não tinha as palavras de vida eterna. Eu não conhecia o Senhor, eu não podia conduzir aquelas pessoas para mais perto de Cristo, como hoje eu posso olhar alguém e ajudar,
a sair do meio da escuridão, das expectativas, dos sonhos tortos, daquele peso social de ser bem-sucedido, de conseguir, de ter, dos julgamentos que nós fazemos de quem merece ou não ter ou não ter. Hoje eu consigo, através do Senhor, conduzir essas pessoas para mais perto da felicidade, a elas terem um caminho novo, a elas poderem ver um pouquinho de luz, encontrarem algo que elas nunca encontraram e nunca encontrariam, algo que não está no sucesso, que não está no amor humano, que não está nos nossos interesses, algo que é divino, que só a presença do Espírito Santo pode nos dar. Tudo isso nos mostra que o Senhor sabe como livrar das aflições as pessoas dedicadas a Ele. Se eu preciso me livrar de algo, é sinal que Deus é o único que pode fazer isso. Então, sem Deus, o que vai ter? Aflição, agonia, tristeza, ansiedade, ciúme, desilusão, amargura. Vai ficar magoado, ressentido, chateado, desanimado. Então, todos esses sentimentos de opressão ao nosso coração, aquilo que tenta tampar os nossos olhos para que nós não podemos ver a luz do Senhor, tudo isso não vem dele, mas Deus sabe como livrar desses sentimentos. E de novo, não vai ser numa oração que você vai falar: Senhor, tira a minha ansiedade, Senhor, isso, sem a presença do Espírito Santo. Nós nunca seremos convencidos do pecado. Não adianta eu me batizar, não adianta eu uma vez na igreja por semana, não adianta eu dizer que eu sou isso, que eu só ando com gente da igreja, não adianta a roupa que eu visto, com quem eu me relaciono, com quem eu ando, não adianta nada. Ou a minha vida se torna um altar, ou o meu comportamento se torna de Cristo, ou a minha entrega é muito maior do que os outros, ou não adianta nada. Nós já começamos falhando quando eu preciso de um despertador para acordar e eu coloco ele na soneca 1, 2, 3, 4, 5, 6, cara, o tempo todo. Você não consegue respeitar nem aquilo que você planejou no próximo dia. Como você pode ser levado a sério por qualquer coisa? Como você pode ser um servo do Senhor se você não consegue nem acordar? Planeje os seus dias. Se você se comprometeu a fazer, faça no horário. Cumpra o que você promete. Isso precisa ser o objetivo da sua vida. Servir de forma eficiente. Se você trabalha para alguém, trabalhe com amor. Nós não estamos aqui para reclamar das pessoas, nós estamos aqui para amar. Se você acha que algo que acontece é injusto, saiba que muitas injustiças foram feitas com o nosso Senhor. Só que entre viver no meio de injustiças, sendo alguém que Jesus reconhece como bom, e sem sentimento de aflição e sem nada, você prefere o quê? Continuar buscando os teus interesses e achando que você precisa garantir que ninguém vai brigar por você, que isso e que aquilo, e é só aquele brigueiro. Ou não, vai amar da forma que Jesus ensina e deixar que Ele seja o seu juiz, que Ele te proteja, que Ele te guarde, que Ele te mostre o caminho. Vai continuar insistindo e vendo o tempo passar até quando? E sabe como guardar os maus debaixo do castigo dele para o dia do julgamento. Ontem nós falamos sobre uma pessoa que se arrepende só lá no final. E eu disse, olha, aparentemente parece algo bom, mas essa pessoa ela vai passar sofrendo uma vida inteira. Quando nós não conhecemos o Senhor, nós desconhecemos as consequências dessa vida longe de Deus. E nós precisamos da palavra. Eu sempre vou falar, leia a palavra de Deus. Eu sempre vou dar uma Bíblia para as pessoas, para que elas tenham a oportunidade de sempre que verem aquele livro fechado, de saber que quando esse livro estiver aberto, a transformação vai vir nessa vida. O Espírito Santo vai vir nesse coração. Cada vez que nós colocamos a nossa esperança na palavra de Deus, cada vez que nós ouvimos louvores, que nós testemunhamos. Eu não leio a Bíblia para me capacitar a mim, mas eu leio a Bíblia justamente para encontrar as pessoas que estão tristes e abatidas, que estão perdidas e sem caminho, que aceitam um conselho,
que dão a oportunidade de ouvir sobre o Senhor e podem ver através do meu testemunho que aquilo que eu prego não é a igreja, é Jesus. E não Jesus qualquer, mas o Jesus crucificado, aquele que pagou pelos nossos pecados, aquele que obedeceu a Deus até a morte, morte de cruz, aquele que ressuscitou, aquele que diria que iria mandar o Espírito do Consolador, aquele que vive comigo hoje, aquele a qual eu sirvo. E se você também o servi-lo, todos esses sentimentos ruins, eles vão sair do seu coração. Ele castigará especialmente os que seguem os seus próprios desejos. Então essa vida eu estou aqui para servir a Deus ou eu estou aqui para buscar os meus próprios desejos? Para fazer o que eu acho ou para fazer o que Deus acha? Para me pautar na palavra de Deus ou na opinião das pessoas? Eu estou aqui para buscar o meu próprio prazer, a imoralidade, ou não? Eu estou aqui para dar sobre a autoridade dele. Porque também não adianta nada eu achar que eu sou melhor do que os outros, porque eu não faço o que os outros fazem. Eu sempre fui uma pessoa muito de boa, sabe? A minha família sempre foi de boa. E o que isso trouxe para você? O que isso garantiu para você? Nada. Porque se fosse apenas por comportamento, os fariseus iam ser adorados por Jesus. Jesus ia falar: rapaz, parabéns fariseus, parabéns. Parabéns porque vocês fazem tudo do jeito que a palavra manda. Só esqueceram de amar, só esqueceram de ajudar, só esqueceram de olhar o outro e tentar fazer eles pararem de chorar. E talvez você possa olhar ainda e estar em dúvida. Não, eu não acredito nisso. Você já chorou assistindo um filme? Você sabe que aquilo é uma encenação, você sabe que aquilo é uma mentira, você sabe que aquilo não aconteceu, que aquilo está distorcido. E mesmo sabendo disso tudo, você ainda chora, se emociona, se perturba, fica com medo e fica com um monte de coisa, olhando algo que não existe. Quanto mais nós, tomados pelo Espírito Santo, não podemos olhar uma pessoa e saber o que ela sente, saber o que tem dentro do coração daquela pessoa e saber que Jesus pode fazer algo diferente. Se a gente vai lá em Romanos 12, versículo 15 a 18, a palavra do Senhor ela diz assim: alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham por todos o mesmo cuidado. Não sejam orgulhosos, mas aceitem serviços humildes. Que nenhum de vocês fique pensando que é sábio. Não paguem a ninguém o mal com o mal. Procurem agir de tal maneira que vocês recebam a aprovação dos outros. No que depender de vocês, façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Então Paulo, nessa carta aos Romanos, ele está descrevendo o mesmo comportamento de cima. Se eu consigo sentir o que o outro sente, o sentimento do outro se torna o meu, e é o fundamento da frase de hoje. Quando estamos unidos com Cristo, conseguimos sentir a dor e a alegria dos outros. E o que Paulo disse? Alegrem-se com os que se alegram. Então, se alguém está feliz, eu estou feliz. Chorem com os que choram. Se alguém está triste, eu estou triste. Mas a tristeza que eu sinto da outra pessoa é por empatia. É porque o Senhor está permitindo que eu sinta aqueles sentimentos. Se eu sinto o que ele sente, eu penso o que ele pensa. Se eu penso o que ele pensa, eu sou capaz de colocar o Espírito Santo em ação e fazer revelações àquela pessoa. Eu já passei por diversas vezes por esse processo, onde você olha a pessoa e você não sabe. Porque você sabe o que tem dentro da cabeça dela e porque você está sentindo aquilo. E conforme você vai falando, você vem notando que os sentimentos dela mudam. Então no começo, quando nós começamos uma conversa, a pessoa estava extremamente triste. E no final da conversa ela está extremamente com esperança, está sentindo em paz. E no meio disso, às vezes as lágrimas elas vêm. E tudo bem. O importante é que esse é o nosso papel. Se alegrar com os que se alegram. Não se alegrar só quando uma coisa dá certo para mim e ficar com ódio e raiva dos outros porque os outros conseguiram aquilo que eu quero. Nosso papel não é esse. Eu não estou aqui para invejar nada de ninguém, para querer nada de ninguém. Eu acho que todo mundo merece, sim,
Se Deus achou justo dar, Ele deu. Se o diabo foi quem deu, essa pessoa vai pagar. Então, para mim, está tudo bem. Eu não quero saber do que os outros têm, eu quero saber do que eu tenho. Eu quero saber de que quando Deus Ele me chama, eu estou pronto para servir. Eu quero ser aquele que não fica colocando o despertador 300 mil vezes para acordar porque está com preguiça. Dorme antes, no outro dia. Ah, mas Cara, é possível se organizar. O que a gente não pode é viver dando desculpa para fazer tudo errado. É muito básico, arrumar uma cama, deixar as coisas organizadas, deixar o guarda-roupa no lugar, as roupas lavadas. Cara, vai arrumando as coisas. Vai, você lava a roupa? Dobra as roupas antes, já deixa virado, já deixa no jeito, já deixa pronto. Vai organizando. Se não é você que faz, tenta entender a outra pessoa que faz o processo, como você poderia ajudar. Se um ajudar os outros, fica muito mais fácil. Nós gastamos tempo demais fazendo coisas repetidas. Otimize o seu tempo. Gaste tempo buscando o Senhor. Então, dentro do nosso propósito, qual é a nossa missão? Pregar a palavra de Deus. Anunciar as boas novas do Senhor. Porque se um coração está triste é porque ele não conhece. Ele não tem sabedoria. Tenham por todos o mesmo cuidado. Eu tento ajudar todas as pessoas que eu tenho a oportunidade. Eu posso estar indo no trabalho, posso estar seguindo para algum lugar, e eu passo e vejo uma pessoa. Se o Senhor diz, olha, volta, eu tenho que voltar. Para conversar, para falar, para dizer, para dar uma Bíblia, se tiver a oportunidade. Porque o meu papel não é só entregar Bíblias. Primeiro eu entrego a mensagem. Se a pessoa recebe a mensagem com alegria, aí sim, olha, leva Jesus para tua casa que ele vai dar certo na tua vida. Senão também não adianta nada. Obedecer não é buscar os meus interesses, não é pensar o que os outros vão pensar. Obedecer é você ter essa sensibilidade no olhar. Então eu tenho que ter cuidado por todas as pessoas, independente da classe social, independente da cor da pele, da forma do corpo, seja lá o que for, independente da situação. É todos, é todos. Cuidar é de todos. Quem ama, cuida de todos. Não apenas daqueles que gostam e odeiam os outros, não. Quem ama, tenta ajudar todas as pessoas a chegar ao céu. Só que eu não vou obrigar as pessoas a isso, eu preciso aprender a respeitar as escolhas. Eu preciso aprender. Não sejam orgulhosos, mas aceitem serviços humildes. Ser orgulhoso aqui tem algo que nós fazemos que é pensar no que os outros vão pensar se eles verem eu fazendo o que eu estou fazendo. Então eu deixo de aceitar um trabalho, uma proposta, porque eu acho que é simples demais e que eu mereço algo melhor. Não existe isso. Não existe isso. Quem está tomado pelo Espírito Santo vai fazer o que tiver que ser feito. Olhamos Jesus lavando os pés dos seus discípulos. Como um mestre poderia fazer algo assim? Nós estamos aqui para servir. Então o meu orgulho não serve de nada. O que eu penso que os outros pensam não serve de nada. Aceitem serviços humildes. Se eu tiver que varrer, eu varro. Se eu tiver que lavar, eu lavo. Se eu tiver que abraçar, eu abraço. Se eu tiver que ajudar, eu ajudo. Se eu tiver que colocar, eu coloco. O que Deus colocar para você, você faz. Você não vai pensar. Humildade é você servir sem pensar. Orgulho é você deixar de servir porque os outros vão pensar. Que nenhum de vocês fique pensando que é sábio. Eu não tenho que ficar me gabando, me achando. Eu já li diversas vezes a Bíblia. E eu sei que eu tenho muito que aprender, muito que viver, muito que servir. A minha vida, sim, é um testemunho de superação, porque eu saí lá de um buraco e hoje eu vejo a luz. Mas ela não está completa, não está perfeita. Eu não sou melhor do que ninguém. Eu sou o afegão médio, eu sou a orelha seca, entendeu? Nós somos o baixo clero, nós somos o lixo do Evangelho. Porque nós somos aquele que pregamos sem interesses. Aqueles que só servem para servir o Espírito Santo. Nós não temos uma placa, nós não temos uma doutrina, nós só temos o Evangelho e o nosso Senhor.
Alguns não aceitariam essa mensagem. Ai, mas eu não aceito, eu sinto que eu tenho que estar na igreja. Então vai na igreja. Eu sinto que eu não tenho que estar. Eu sinto que eu tenho que encontrar as pessoas que a igreja não consegue encontrar. Eu sinto que eu tenho que estar no meio dos maiores pecadores, anunciando a mensagem que pode mudar. Eu sinto que aquelas pessoas que se perderam, se não fossem Jesus, elas nunca saberiam como se encontrar. Eu me sinto como aquele que era esquecido, dentro de uma sala, noite após noite. Aqueles que a depressão tinha comido a vida dela, que ninguém mais sabia como lidar. Eu não quero ser aquele que o homem tenta medicar. Eu não quero. Eu não quero mais isso dentro de mim. Eu não quero isso dentro do meu coração. Eu quero Jesus. Eu quero o amor. Eu quero a paz. Eu quero uma oportunidade. Não que alguém me deu, mas que Deus tenha dado pela sua misericórdia, porque eu me arrependi, porque eu me ajoelhei, porque eu disse que não quero mais. Eu não quero mais colocar a culpa nas pessoas. Eu não quero mais que os olhos dos outros me olhem mais como um coitado. Eu não quero mais isso para a minha vida. E eu tenho que admitir que eu não sou sábio, mas eu posso me tornar pela graça de Deus, pelo dom de Deus, pela palavra de Deus, pela fé que eu coloco no nosso Senhor Jesus Cristo. Porque se sem Deus eu acho que eu sei alguma coisa, isso prova que eu não sei nada. Não paguem a ninguém o mal com o mal. Então o que os outros fizerem para você, você vai fazer para os outros? Porque todo mundo está fazendo, você vai fazer? Só que isso também não quer dizer nada. Se você me encontrar na rua, eu tenho certeza que se você for de uma igreja ou se você for de uma família tradicional, você vai olhar para mim e vai falar, esse cara é um vagabundo. E talvez eu tenha sido mesmo. Só que Jesus, ele salvou a minha vida. E o meu corpo tem as marcas do meu passado. Tem a tatuagem, tem as coisas, e tá tudo bem. Eu vou condenar uma pessoa pelas escolhas que ela fez longe de Jesus? Que evangelho é esse que eu estou pregando? E é virtude eu não ter marca nenhuma? A palavra nos ensina que existe mais alegria no céu por um pecador que se arrependa do que por 100 justos que não precisaram se arrepender. Então tudo isso passa por um processo do quê? De eu me tornar humilde, de eu me tornar servo, de eu parar querer de julgar, entender e achar o que é cada um ou não, mas olhar dentro do olhar e perceber a quem eu preciso ou não pregar. A quem eu não preciso pregar, há de me alegrar com ele. A quem eu preciso pregar, alegraremos no final, depois das boas novas, depois da presença de Deus. Mas a alegria, ela é fato, ela sempre vai existir. Então de mim não vai vir mal. Ainda que os outros falem mal de mim, eu não vou falar mal. Ainda que os outros julguem, eu não vou julgar. A minha boca, eu há de controlar, a dos outros não. Cada um fala o que quer. Quer mentir? Beleza, o diabo está dentro de você. Quer fazer fofoca? Faça. Saiba que isso não vem de Deus. Quer continuar com esse pessimismo, generalizando, se jogando no chão, se vitimando? Continua. Teu coração vai continuar triste. Eu não vou procurar ninguém para fazer mal, eu não vou procurar ninguém para me pagar, não vou fazer nada, eu fico com prejuízo e tá tudo bem. Procurem agir de tal maneira que vocês recebam a aprovação dos outros. Então eu tenho que fazer o certo do jeito certo. E não importa se as pessoas hoje elas entendem, mas uma coisa eu tenho certeza, que lá na frente, o dia que elas encontrarem Jesus, elas vão olhar e falar, poxa, como eu pisei na bola, como eu fui injusto, como eu fui ingrato, como eu não dei valor, como eu não percebi. E tá tudo bem também. Como que a gente podia ver alguma coisa no meio da escuridão? Então, ou nós nos aproximamos do Senhor para que nós possamos ter uma nova vida, ou nós vamos passar. E é maravilhoso esse processo onde eu posso me arrepender, posso mudar de vida, posso recalcular a rota, posso tirar a tristeza de dentro de mim para depois ajudar outras pessoas a fazerem o mesmo. E as outras pessoas, elas vão reconhecer que existe uma mudança. No que depender de vocês, façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Então, no que depender de mim, eu que vou fazer.
Se depender de mim pedir perdão, eu peço perdão. Ah, mas a pessoa... Não importa. Eu estou pedindo perdão para seguir em frente. Se Jesus está incomodando o meu coração para fazer algo, eu faço. Eu não vou ficar pensando, eu não vou ficar julgando, eu não vou ficar inventando, eu não vou ficar pondo desculpa, eu não vou ficar deixando para depois, eu não vou colocar mais uma sonequinha nas coisas. A minha vida é agora. Você imagina quantas pessoas Jesus não chama pela manhã para orar, para ensinar, para colocar alguma coisa dentro da cabeça da pessoa, e a pessoa ela quer dormir, está cansada. E o tempo passando. E o tempo passando. Então lembra disso. Se nós quisermos mudar o ambiente, primeiro nós mudamos a nós mesmos. Depois, através da palavra de Deus e daquilo que nos mudou e a aceitação das outras pessoas, isso vai acontecer. Sem isso, você esquece. Cuida de você. Amém? Que Deus abençoe cada um de nós. Que o Senhor ele possa tocar o seu coração. Que o Senhor ele possa estar dentro dos teus pensamentos. Que você possa se arrepender. Tende misericórdia de nós, Senhor. Piedade. Piedade, Senhor, porque eu não sabia o que eu estava fazendo da minha vida. De como eu governava tudo aquilo que o Senhor tinha me dado. Perdoa, Pai, por todas as vezes que eu te esqueci, que eu não acreditei, que eu coloquei as minhas esperanças nas coisas desse mundo. Perdoa, Pai, por todas as vezes que o Senhor disse para mim anunciar a mensagem e eu não anunciei, que você pediu para mim amar e eu não amei. Todas as vezes que eu paguei o mal com o mal e deixei de fazer o bem. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor.